que é ser pai? Assim como o próprio conceito de família, essa é uma noção que vem mudando. Eu vou conversar sobre a paternidade com o psicólogo Evandro Scherer, que é doutorando na Universidade de Brasília e está fazendo uma pesquisa sobre a paternidade. Olá, Evandro. Olá. E o que você está descobrindo? O que é ser pai? Pois é. Talvez isso seja uma questão que não tenha uma resposta pronta, dada de antemão e definida. Se trata realmente de uma questão que está mudando. A gente pode pensar que atualmente o ser pai não tem uma definição pronta, mas se trata de um conceito em transição. Talvez, para pensar um pouco melhor, pode-se considerar que a maternidade, nos últimos anos, ela ainda se permaneceu como um conceito estável. Geralmente as pessoas sabem dizer o que é ser mãe, o que se espera de uma mãe. Em relação ao pai, tem mudado um pouco. A gente sabe muito mais de um pai antigamente, de um pai que estava envolvido muito mais em questão de prover aspectos financeiros, de um pai que permaneceu muitas vezes distante nos primeiros anos em relação à criança, e de um pai que talvez o que mais se esperava também, afetivamente, era que ele prestasse um apoio à criança e à mãe, mas um apoio que tentasse preservar a mãe para que ela pudesse se envolver com a criança. E atualmente, pela própria mudança, como você bem disse, das famílias, das novas organizações de famílias, das novas tantas outras possibilidades de família, a paternidade acabou passando por um processo de mudança. Não se sabe muito bem o que é um pai. Se um pai é aquele que cria, se o pai é aquele que o DNA atesta enquanto pai, se o pai é aquele que a mãe diz que é pai, se o pai é aquele que a criança sente-se como tal filho daquele pai. E mais do que isso também, mais do que não saber direito o que é um pai, o que é um bom pai, o que seria um pai responsável, o que se espera dele. Isso cada vez mais tem mudado. Sabe-se que não se espera somente que ele se envolva com os aspectos financeiros, sendo o pai provedor, e mais do que também prestar um apoio para a mãe e para o bebê, para que ela possa ficar totalmente dedicada para os cuidados do bebê. Mas que ele, de alguma maneira, de alguma medida, ele faça alguma outra coisa. Mas muitas vezes, ainda que ele faça alguma outra coisa, o homem muitas vezes se sente num lugar incerto, num lugar que ele não sabe muito bem, às vezes, como agir. E a mãe saberia, né? Tem uma função, uma questão, um componente biológico? Alguns pesquisadores consideram algo mais biológico, mas talvez a gente possa considerar desde um aspecto também cultural, de que é ensinado desde criança às meninas que elas se ocupem dos bebês, dando brinquedos como bonecas para elas. E muitas vezes não é esperado que o menino faça algo disso. Talvez muitas vezes ele não vê, né? Não tem esse exemplo. Não há também, talvez um exemplo. As últimas gerações de homens que têm filhos têm ouvido de alguma forma uma expectativa social de que eles se ocupem, que eles peguem mais na criança, que eles manipulem mais ela, que eles compartilhem cada vez mais, de uma maneira semelhante, às esposas, na criação dos filhos. Mas eles muitas vezes não tiveram esse referencial. Então, muitos desses pais que tentam se ocupar tiveram pais que são classificados de alguma forma como pais tradicionais, pais provedores. E acaba que nessa incerteza de como ser pai, para alguns, a gente pode considerar que resta a identificação muitas vezes com um lado mais materno. Seria uma mescla, talvez, de lados tradicionais, de um provedor, mas também de alguns aspectos um pouco mais maternos. Que são tradicionalmente considerados como que seria o papel da mãe. Isso é interessante, que são tradicionalmente considerados como o da mãe. Né? Tradicionalmente, a gente também pode falar que a mãe é outorgado como se fosse um instinto materno. Mas até que ponto isso realmente é da ordem do natural? Não é algo construído socialmente, não é algo que as mulheres realmente fazem isso porque a elas é concedido esse papel. Obviamente, hoje em dia, as mulheres elas ocupam tantos outros espaços, vários outros lugares, mas ainda é associado muito à maternidade, às mulheres. Até se questiona quando uma mulher não vai ser mãe, ainda há um estranhamento. Concorda-se socialmente hoje que as mulheres exerçam várias outras funções, mas ainda parece que se espera que elas sejam, né, de certa forma, mães. Enquanto o homem, quando ele se ocupa de uma criança, quando ele pega para passear com o bebê com um carrinho, vai buscar o seu filho na creche ou na escola, acaba muitas vezes, olha que interessante, que pai participativo, enche-se de elogios, como se não fosse, de certa forma, uma obrigação, uma responsabilidade realmente dele.
Dele também, né? É. E você participou de diversas pesquisas, né? Como você estava falando aqui, já desde o mestrado, agora no doutorado, né? Você está encontrando respostas para essa questão do instinto, Talvez não respostas conclusivas, mas o assunto está sendo tratado, ele está se dando continuidade. O que vocês estão descobrindo? A isso. Há pesquisas em vários âmbitos, pesquisas que eu fiz, então, como eu estava te contando em outro momento, desde a graduação, onde se ocupava de crianças, do lugar que uma criança tem em relação ao desejo da mãe, em relação ao desejo do pai. Muitas vezes, quando a criança adoecia, como é que o casal lidava com isso. E a mãe, geralmente, como aquela que permanecia no hospital, permanecia como cuidadora principal, e o pai tendo como ainda essa característica principal de sendo aquele que ficava em casa, ficava tentando prestar um certo apoio para essa mãe, essa criança, e provendo essas coisas e questões financeiras, questões realmente como provedor. Um apoio de longe. Um apoio de longe, um certo apoio de longe. Já no meu mestrado, eu acompanhei alguns pais dos 6 meses de vida do bebê até os 2 anos dessa criança, para realmente se investigar esse processo de ser pai, que o ser pai vai depender muito de que etapa do desenvolvimento da criança. Vai depender realmente, porque é distinto em relação à mulher. A mulher, desde por ela gerar e carregar o filho no ventre, o homem, nesse processo já da gestação, ele vai estar passando por um processo de, a gente pode pensar, de carregar subjetivamente o seu filho. Mas já quando o filho nasce, pela questão da amamentação, a relação da mulher com o bebê vai ser distinta, e o pai, muitas vezes, ele acaba ficando como realmente, como prestando um certo apoio a essa dia de mãe e bebê. Mas, gradualmente, quando a criança ela vai adquirindo uma certa independência em relação ao corpo materno, esse pai ele vai podendo se colocar um pouco mais, enquanto mais presente. Então, nesse processo, assim, né, dos 6 meses aos 2 anos de idade, ele vai pais, assumindo, vai se tornando mais presente. Isso, eles vão se tornando mais presentes nos cuidados com o bebê, mas, ao mesmo tempo, haveria uma certa contradição que muitos desses pais relataram, que não gostariam de reproduzir estilos de paternidade considerados distantes, ou como seus próprios pais, que trabalhavam muito e permaneciam o dia inteiro fora de casa, mas muitos desses pais, quando receberam a notícia da gestação, passaram a trabalhar mais, passaram a procurar um novo turno de trabalho, queriam se preocupar com uma nova moradia, um carro maior. Eles tinham muitas vezes um relato que dizia que queriam ser distintos em relação aos seus pais, que queriam participar mais fisicamente na presença com o filho, mas acabavam dando indícios de fazerem outras coisas muitas vezes, que demonstravam que eles sabiam fazer de uma forma muito semelhante com os seus pais, ainda que tinham intenções de fazer algo de diferente. Então, assim, na prática, eles se sentiram talvez até mais cobrados, né, de ter que oferecer um conforto material, assim, foram atrás desse lado. Isso, muitos deles relataram, então, que se sentiam cobrados de prover o aspecto financeiro, de se atentar enquanto a isso, enquanto um pai sendo provedor, mas também de ficar próximo à criança, de não ser como seus pais foram. Mas acabava que isso muitas vezes não era possível, muitos se relatavam que se sentiam aquém, se relatavam quanto um pai nota 7, que sempre ficava faltando algo, alguma coisa que eles não conseguiam fazer. Talvez este seja um sentimento muito presente nos pais contemporâneos, de quererem se envolver mais, mas muitas vezes não sabendo como fazer, ou reproduzindo outros aspectos que são desse pai mais provedor. Ou às vezes também, como eu já falei aqui, às vezes se envolvendo realmente com essa criança e recebendo todo um feedback das demais como sendo algo excepcional, não sendo como algo que um pai deveria fazer, mas sendo uma exceção. Um extra, né? Isso, um extra, sendo um plus desse pai, né? Outros já se diziam quanto auxiliares, eu sou auxiliar da minha esposa. Ela troca a fralda, eu não faço isso porque ela é mãe. Então haveria aí um entendimento de que a mãe é aquela que troca a fralda, a mãe é aquela que alimenta a criança, que caberia ao pai ainda uma outra coisa. Mas então, e esses pais, por exemplo, assim, à medida que a criança vai crescendo, aí ele se sente mais habilitado, que a criança já está falando, ele pode conversar, brincar, participar mais ou não? Tudo vai depender. A experiência da paternidade, em última análise, ela é muito da ordem do singular, vai depender da própria história do pai e como ele se coloca à frente a essa criança. Para alguns, a criança está se desenvolvendo mais, dando os primeiros passos, caminhando,
em torno de 1 ano de idade, era algo melhor, porque elas se descolavam muito mais da mãe, o pai podia brincar com brincadeiras mais ativas em relação à criança. Outros, por sua vez, achavam que isso era muito mais trabalhoso, era muito melhor quando a criança ficava um pouco mais quieta, que era muito mais difícil lidar com uma criança que fica inquieta, de certa forma, que é uma criança que transita. Então, vai depender muito. Alguns pais, para eles, é melhor e é mais aprazível na medida em que a criança ela vai se desenvolvendo. E ele vai podendo se participar um pouco mais fisicamente na relação com a criança. Para outros, era melhor naquele outro momento, onde a criança permanecia mais quieta enquanto um bebê. Vai depender muito de cada pai. Mas mesmo enquanto ela bebê, eles também participavam ativamente, assumiam essa responsabilidade? De novo? Alguns, pelo menos? Alguns sim, alguns se relatavam enquanto eu divido meio a meio. Essa é a fala de um pai. Eu divido meio a meio com a minha esposa. Que os dois se viam como cuidadores responsáveis e assumiam aquelas atividades. Mas isso já é uma novidade, né? Assim, tradicionalmente, isso não era muito comum. Esse é o aspecto que ressalta, que há pais que participam de uma forma mais presente nos cuidados com seus filhos, não deixando de ainda o lado provedor. Há esse lado provedor, mas também participam mais. Outros ainda permanecem se relatando, eu sou o auxiliar da minha esposa. Ainda que eles falem e relatem que gostariam, às vezes, de fazer diferente, que gostariam de se envolver mais, que não gostariam de reproduzir o estilo dos seus pais, parece que, de certa forma, há um consenso de que se espera algo a mais de um pai. Ainda que eles não façam, ou ainda que alguns façam, ainda que não se saiba como fazer, sabe-se que não espera somente que eles se ocupem de prover o lar ou de serem simplesmente provedores do lar, mas que alguma coisa se espera mais. Alguns participam mais, dividem com a esposa e tendem a dividir cada vez mais de modo igualitário com o próprio desenvolvimento da criança. Outros se sentem aquém, não sabem muitas vezes como fazer, criticam uma paternidade tradicional, mas acabam, por vezes, por reproduzirem, por se ocuparem mais ainda com o trabalho e dizerem, não, isso é algo de mulher, isso é para minha esposa, eu sou apenas o auxiliar. Quando você fala algo de mulher, então seria assim, esse novo pai, então, esse novo conceito, será que isso tem a ver também com o conceito do homem? Seria um novo homem também para ser esse novo pai? De certa forma, sim. Se há um novo questionamento de um novo pai, é um novo homem, para que se quer uma quebra realmente de estereótipos do que é feminino, do que é masculino, de que um homem pode fazer ou deixar de fazer. E por isso que tem muito a ver com aspectos culturais, aspectos sociais e da própria história desse pai, do que ele considera que ele pode fazer com o seu filho. E que, de certa forma, a gente pode considerar que se envolver com a criança, se ocupar dela, amamentá-la, trocar a fralda, desde muito cedo, não há problema algum para esse pai em relação à sua masculinidade. Mas, ao mesmo tempo, não cabe à psicologia ou aos profissionais colocar um imperativo de que os pais assim devem ser como as mães, ou devem ser de uma outra forma. Talvez o mais interessante é que isso seja colocado em questão, que os profissionais pensem isso, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, aqueles que se ocupam da primeira infância, considerem isso, para que, inclusive, nas horas dos recados, não chamem somente as mamães, mas chamem os papais também, que os pais possam sentir-se convidados a participar. Agora, a decisão, muitas vezes, vai caber a eles, vai caber a configuração familiar, vai caber a própria relação conjugal, de como eles vão fazer aquilo. Se alguém vai trabalhar mais, o outro vai se ocupar mais da criança, se num turno aquele vai se ocupar, depois o outro. Isso acaba sendo do singular e do particular de cada caso. Agora, quando você fala até assim, de um turno, isso passa um pouco até pelos direitos até trabalhistas, né? Assim, porque hoje em dia a mãe também tem que trabalhar, né? O pai, inclusive, tem aqui no Senado mesmo, tem vários projetos em discussão da própria licença maternidade, licença paternidade, né? Tem exemplos, né, nos países nórdicos mesmo, os pais é que escolhem como vão dividir, né, fazer essa divisão, né? A mãe pode ficar os primeiros 6 meses, depois o pai fica 6 meses, depois dividem como eles acharem mais interessante, né? Assim, é necessário assim uma mudança na lei, na legislação para acompanhar essas mudanças? Realmente a lei ela
por vezes ela acaba chegando um pouquinho depois, mas de certa forma já tenha tido avanços no contexto brasileiro, que não permite fazer tanta flexibilidade, né? Os 6 meses um, 6 meses outro, mas já tem tido alguns avanços com a licença paternidade que ela, em alguns contextos, ela pode ser ampliada, né, para 20 dias, que isso já, de certa forma, é um avanço, um reconhecimento de que a paternidade é algo importante, de que o pai é importante nesse momento inicial para dia de mãe e bebê, enquanto um apoio para eles, mas também para o próprio desenvolvimento da criança. E também algo que nunca, talvez, é tão dito, é pela própria experiência do pai, que a mãe, ela tem uma experiência que muitas vezes é ressaltada socialmente, a experiência de ser mãe, o quanto isso é valorizado, e muitas vezes se esquece do quanto o pai também tem uma experiência, o quanto isso para ele é um momento importante, um momento onde várias questões estão sendo remanejadas dentro dele, onde ele está se questionando de várias coisas na sua vida, especialmente aqueles que estão sendo pais pela primeira vez. Então, creio que realmente a melhor coisa, às vezes, é que isso seja colocado em questão, né? O quanto a paternidade é importante para dia de mãe e bebê, para o desenvolvimento da criança e pela própria experiência do pai. E que isso é algo que toma tempo, né? E é um tempo que não se volta mais, não se volta mais. E isso, os próprios estudos já indicaram isso, e por isso a maternidade é algo muito valorizado a esse momento inicial, mas para os pais, gradualmente tem se dado um olhar, tem se dado voz a eles, para que isso chegue, né, em forma de lei, inclusive, proporcionando direitos. Agora, uma das pesquisas que você citou foi com crianças doentes, né, de câncer. Assim, essa relação, assim, no momento que a criança está doente, internada, é um pouco diferente, né? Porque o pai e a própria mãe também, aí eles têm menos poder de ação, né? Se a criança está internada, tem outros cuidadores, imagino que eles também não se sintam habilitados, né, a tomar muitas decisões. O que muda num contexto assim de doença? Muda essencialmente que é distinto, usualmente, até não só para aqueles que são pais, mas isso é algo talvez socialmente pensado, que é diferente quando uma criança adoece do que quando um adulto adoece. Porque em relação à criança, há sempre geralmente uma associação em relação à vida, uma expectativa de vida. Espera-se que a criança venha a fazer muito daquilo que os pais sonharam por ela, planejaram por ela. É diferente se um idoso falece e se uma criança falece. Especialmente também se a criança ela passa por um processo de adoecimento muitas vezes prolongado, também é diferente do que se ela tem uma morte abrupta de uma hora para outra. Porque as crianças geralmente, então, como eu estou falando, elas são investidas de insígnias que são associadas à vitalidade. Os pais, mas as demais pessoas investem isso na criança, olham ela desde um outro lugar, desde uma outra forma. Então, quando uma criança ela fica adoecida, isso mobiliza tanto os profissionais quanto os pais a olharem ela de uma outra forma. Muitas vezes, após a alta, a criança ela passa a ser, inclusive, olhada como frágil, como alguma coisa ali aconteceu com ela que ela não é olhada mais da mesma forma. Porque sempre se espera que a criança ela tenha uma vida longa, que ela realize algumas das expectativas dos pais. Então, nesse contexto de adoecimento, especialmente do câncer, onde eu desenvolvi essas pesquisas, o que foi proeminente era como esses pais lidavam com isso, com essas expectativas de uma criança. Era distinto para eles, muitas mães diziam que elas preferiam elas terem adoecido, que era diferente se alguma outra pessoa tivesse adoecido. Inclusive também os enfermeiros, os médicos falavam, diferente é para mim depois que eu fui mãe ou depois que eu fui pai trabalhar aqui com crianças que adoecem. Porque acabam identificando com os seus filhos e, em última análise, com as próprias expectativas que eles têm, que os filhos possam realizar. Então, isso acaba mexendo muito quando uma criança adoece. A expectativa que os pais depositam nessa criança, um investimento, que é um investimento da ordem afetiva, um investimento emocional, que se espera que essa criança ela possa fazer certas coisas. E, na medida em que há uma fragilidade, algo que ameaça isso repercute na maternidade, repercute na paternidade. E os pais acabam sentindo também um sentimento de culpa? De que forma? Como assim? Culpa? Porque
não sei, acabam se sentindo envolvidos, se acham responsáveis de alguma forma por aquela doença, ou pelo menos se questionando, né, assim, Algumas vezes até geneticamente, ou, né, algumas vezes, geralmente, eles haveriam mais uma associação, alguma fantasia, de uma certa responsabilidade, nos casos de algo mais congênito, que a criança ela nasce com aquilo, ou algo da ordem genética demonstraria que haveria alguma coisa transmitida de pai para filho. Por vezes, por mais que os pais não tenham certeza de que aquilo foi transmitido, que é da ordem genética, às vezes eles se questionam. Isso é algo talvez mais presente na maternidade ou na UTI neonatal, em atendimentos ali, onde a criança tem uma má formação no coração, ou a criança nasceu prematura. Aí sim, muitas vezes o discurso das mães ou dos pais acabam demonstrando uma certa implicação, podemos dizer assim. Eles ficam imaginando que se tivesse feito alguma coisa diferente, poderia não ter acontecido. Talvez que algo deles influenciou que essa criança esteja ali, não necessariamente que eles tenham feito algo de errado, mas se alguma coisa deles, nem que seja um gene, se transmitiu a essa criança e eles se sentem implicados e responsáveis de que alguém que mal acabou de nascer já esteja com a vida em questão, correndo algum risco de morte. E isso gera muitas vezes um sentimento de culpa, de uma certa incapacidade de gerar uma criança saudável. Como eu falei, geralmente a ideia de criança vem muito associada à vida. E quando essas duas não andam em conjunto, os pais, geralmente aqueles que deram origem a eles, se sentem questionando. Como assim eu não consegui gerar alguém saudável? Porque esse é um dos aspectos mais presentes no próprio sentimento de autoestima, de orgulho que os pais relatam, de conseguir gerar uma criança, conseguir gerar alguém saudável, de se ver parte na capacidade de criar um outro ser humano. E a sua pesquisa atual, que você também está participando de uma pesquisa no seu doutorado, né? Qual que é? É uma pesquisa que dá continuidade a essas questões, que pensa o lugar que uma criança tem no desejo do pai, qual é a importância desse lugar para a própria constituição subjetiva dessa criança, qual é a importância desse pai enquanto aquele que vai prestar realmente um apoio a dia de mãe e bebê, mas também como aquele que faz um lugar materno, que faz uma função materna e que em determinado momento pode ou não fazer uma função paterna. A minha pesquisa atual, ela é uma pesquisa que também desenvolve-se em parceria com atendimentos realizados na UTI, na maternidade do Hospital Universitário de Brasília, onde lá observa-se os bebês desde o momento do seu nascimento e a relação e o discurso social, tanto das mães, dos familiares, das puérperas e dos pais, da implicação do pai nesse momento tão crucial, nesse momento da constituição subjetiva da criança. Muitas vezes o lugar que esse pai faz, desse pai permanecendo como aquele que não pode demonstrar um sofrimento, que tem que preservar a mãe, para que ela possa se envolver com a criança. O pai é diferente da mãe, então o pai tem que se controlar, e a mãe pode dar vazão às emoções, no caso? Não que pode, não que deve, mas esse é um dos aspectos que surgem no relato dos pais. Digo que ele se permite ou não se permite. Esse é um pensamento que acaba surgindo e que demonstra ainda como eles se pensam e como pode ser pensado um pai que é bom ou um pai responsável. Há pais, então, que relatam que preocupação por o filho ter nascido e estar, de alguma forma, ainda internado, não ter tido alta, não ter ido com a criança para casa, que eles desejam ficar com a criança e que as mulheres, as mães, estão também preocupadas. Mas, em muitos desses casos, os pais procuram não demonstrar que estão preocupados. Sinalizam que, olha, eu não posso demonstrar essa minha preocupação porque eu não posso deixar a minha esposa preocupada. Que eu tenho que permanecer e transparecer uma imagem de inabalável, uma imagem de um certo apoio à esposa, ainda que o pai experiencie. É por isso que é importante que seja dado voz aos pais, de que, além de eles serem importantes para a criança, para a mãe, eles também possuem uma experiência que, às vezes, pode ser uma experiência ambivalente. É muito bom para os pais que eles têm filho, eles relatam como sendo algo muito bom, algo proveitoso para eles, mas, por vezes, algo que é ambivalente, que eles se sentem, às vezes, tristes e sobrecarregados, como um pai diz, com todo o pacote que vem. Um dos pais falou, vem todo um pacote inteiro, vem coisas muito boas, mas tantas outras responsabilidades e dificuldades.
Evandro, muito obrigada. Eu conversei com o psicólogo Evandro Scherer sobre a paternidade. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, ligue para o Alô Senado. O número é 0800 61 2211. Se você quiser rever esse aqui ou outros programas da TV Senado, estão no nosso site senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania.